Ao longo da história de Hollywood, houve momentos trágicos quando atores morreram enquanto trabalhavam em filmes ou séries de TV. Grandes nomes como Brandon Lee, Vic Morrow e John Ritter faleceram durante a produção, deixando fãs e colegas em choque. Você sabia que muitos outros grandes nomes faleceram em sets enquanto seus filmes ainda estavam sendo filmados? Seja devido a acidentes no set ou problemas de saúde repentinos, foi de partir o coração. Então, aqui está a lista de 20 atores que morreram enquanto filmavam no set. Martha Mansfield. Martha Mansfield era uma estrela em ascensão nos filmes mudos, mais conhecida por seu papel em Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ao lado de John Barrymore. Tragicamente, ela se tornou a primeira pessoa na história de Hollywood a morrer em um set de filmagem. O incidente ocorreu em 30 de novembro de 1923, durante as filmagens de The Warrens of Virginia. Enquanto fazia uma pausa no set, Mansfield estava sentada em seu carro, vestindo um traje da era da Guerra Civil, feito de material altamente inflamável. Um espectador descuidado acendeu um fósforo, que acidentalmente incendiou seu vestido. As chamas a envolveram rapidamente, causando queimaduras graves. Apesar dos esforços de seu colega de elenco Wilfred Lytle e de outros, que usaram casacos e cobertores para extinguir o fogo, Mansfield sucumbiu aos ferimentos no dia seguinte. Tyrone Power. Tyrone Power, um dos galãs mais charmosos de Hollywood dos anos 1930 e 1940, teve um fim trágico enquanto fazia o que mais amava: atuar. Em 15 de novembro de 1958, durante a filmagem de Salomão e Sabá na Espanha, Power estava realizando uma cena extenuante de duelo com seu co-estrela, George Sanders. A intensa ação e o esforço físico foram demais para ele. No meio da cena, Power colapsou no set, agarrando seu peito. Ele foi levado às pressas para um hospital próximo, mas já era tarde demais. Ele faleceu de um ataque cardíaco massivo aos 44 anos de idade. A morte súbita de Power marcou a perda de uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Nascido em uma família teatral, Power herdou o amor pela atuação de seu pai, Tyrone Power Sr., um renomado ator de teatro e filmes mudos. Seguindo os passos de seu pai, ele ganhou destaque no final da década de 1930, com papéis em aventuras de capa e espada e dramas românticos. Seus filmes notáveis incluem A Marca do Zorro, Sangue e Areia e O Fio da Navalha, onde ele demonstrou sua versatilidade e charme. A carreira de Power foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele serviu como piloto no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Após a guerra, ele retornou a Hollywood, equilibrando papéis dramáticos com os filmes de ação, pelos quais era celebrado. Na época de sua morte, Power estava no auge de sua carreira, com Solomon and Sheba, prestes a se tornar outro sucesso. Seu falecimento prematuro deixou uma lacuna em Hollywood, e seu legado como ator versátil e ícone duradouro permanece forte até hoje. Gareth Jones. No dia 30 de novembro de 1958, Jones estava atuando em Underground, uma peça apresentada na série antológica britânica Chair Theatre. A narrativa enfocava sobreviventes de um holocausto nuclear presos no metrô de Londres. Durante a transmissão ao vivo, interpretou em uma personagem reviravolta roteirizado para comovente ser do destino, fora das câmeras entre as cenas, Jones sofreu um ataque cardíaco fulminante e desabou. Seu colega de elenco, Peter Bowles, lembrou que o elenco viu Jones se aproximando, mas depois o viu cair. Alheios à gravidade da situação, os atores improvisaram falas para cobrir sua ausência. O diretor Ted Kotcheff e o produtor Sidney Newman tomaram a decisão de continuar a transmissão. Eles instruíram o elenco a improvisar e reestruturaram a peça durante um intervalo comercial para acomodar o evento inesperado. Os atores foram informados da morte de Jones somente após o término da transmissão. Bela Lugosi, o icônico ator renomado por sua interpretação do Conde Drácula, enfrentou desafios significativos nos estágios posteriores de sua carreira. Em meados da década de 1950, ele estava enfrentando problemas de saúde e dificuldades financeiras. Em 1956, o diretor Ed Wood, um admirador devoto de Lugosi, filmou várias cenas com o ator para um projeto não concluído, possivelmente intitulado A Tumba do Vampiro. Essas cenas foram filmadas sem som sincronizado e sem um roteiro definitivo. Tragicamente, no dia 16 de agosto de 1956, Lugosi sucumbiu a um ataque cardíaco aos 73 anos de idade. Determinado a homenagear seu ídolo e aproveitar as filmagens existentes, Wood Inc. Ele editou essas cenas mudas em seu próximo filme, Plano 9 do Espaço Sideral.
Para compensar a ausência de Lugosi nas cenas restantes, Wood recrutou o quiroprático de sua esposa, Tom Mason, um substituto. Mason tinha pouca semelhança com Lugosi e era visivelmente mais alto. Para disfarçar essa disparidade, Mason atuou com uma capa cobrindo o rosto. Uma técnica que tem sido amplamente criticada por sua falta de sutileza. Plan 9 from Outer Space foi lançado em 1959 e foi frequentemente rotulado como um dos piores filmes já feitos. Apesar de suas falhas, o filme conquistou um público cult com interesse particular na aparição póstuma de Lugosi. A inclusão de suas cenas serve como um lembrete comovente de seu legado duradouro no gênero de terror. Eric Fleming. Eric Fleming, uma figura notável dos anos 1950 e 1960 nos faroestes, construiu seu legado como o duro chefe de trilha Jill Favor na popular série de televisão Rawhide. Sua presença marcante e performances fortes o tornaram um nome conhecido, e ele começou a se expandir para filmes de longa-metragem, ampliando ainda mais sua carreira. No entanto, sua vida foi tragicamente interrompida durante a produção de um filme. Em 1966, Fleming estava em locação nos Andes, perto de Lima, no Peru, filmando o filme de aventura High Jungle. A produção exigiu que ele fizesse uma cena no traiçoeiro rio Hualaga. Ao navegar no rio em uma canoa ao lado de seu coprotagonista, Nico Minardos, o desastre aconteceu. A canoa começou a encher de água e acabou afundando. Minardos conseguiu escapar do perigo, mas Fleming, apesar de ser um nadador experiente e mergulhador, foi dominado pelas rápidas correntes do rio. Tragicamente, ele se afogou aos 41 anos. Apesar de extensa pesquisa, o corpo dele nunca foi recuperado. A morte de Fleming chocou os fãs e a indústria do entretenimento, pois ele estava no auge de sua carreira. Sua morte destacou os perigos que os atores frequentemente enfrentam ao filmar em locações, particularmente em ambientes desafiadores e imprevisíveis. As contribuições de Fleming para o gênero western permanecem celebradas, e sua trágica morte serve como um sombrio lembrete dos riscos envolvidos na criação de magia na tela. A morte de Vic Morrow no set de Twilight Zone. O filme continua sendo uma das tragédias mais angustiantes da história de Hollywood. Em 23 de julho de 1982, Morrow estava filmando um segmento do filme de antologia, dirigido por John Landis. Na cena, o personagem de Morrow, um homem racista, tinha a tarefa de resgatar duas crianças vietnamitas de uma zona de guerra. A sequência envolvia um helicóptero sobrevoando, enquanto explosões eram detonadas ao redor para simular o caos da guerra. Durante as filmagens, uma explosão pirotécnica mal calculada danificou o rotor do helicóptero, fazendo-o cair sobre os atores abaixo. Vic Morrow e os dois atores mirins, Mika Dinley e Renee Shin Chen, morreram tragicamente no impacto. O acidente gerou indignação generalizada e consequências legais. As investigações revelaram que as crianças foram contratadas ilegalmente sem as licenças adequadas, violando as leis de trabalho infantil. Além disso, a presença deles no set à noite violou ainda mais as regulamentações de segurança. O caso resultou em um julgamento de alto perfil com o diretor John Landis e vários membros da equipe enfrentando acusações de homicídio involuntário. Embora tenham sido finalmente absolvidos, o incidente trouxe mudanças significativas para os padrões de segurança e regulamentos de Hollywood para acrobacias e efeitos especiais. Morrow, mais conhecido por seus papéis em Combat e Blackboard Jungle, tinha 53 anos de idade na época de sua morte. Seu falecimento, juntamente com o das duas crianças, deixou uma marca indelével na indústria cinematográfica, destacando a importância crítica de medidas de segurança rigorosas nos sets. Adolph Caesar. Adolph Caesar, um ator indicado ao Oscar com uma carreira distinta no cinema e no teatro, faleceu tragicamente em 6 de março de 1986, aos 52 anos. Mais conhecido por suas atuações marcantes em A Soldier's Story e A Cor Púrpura, Caesar estava no meio das filmagens de Tough Guys ao lado das lendas de Hollywood Kirk Douglas e Burt Lancaster, quando a tragédia aconteceu. Enquanto estava no set na Califórnia, Caesar sofreu um grande ataque cardíaco. Ele foi rapidamente transportado para o Centro Médico da Universidade do Sul da Califórnia. Mas apesar dos esforços dos profissionais de saúde, foi declarado morto na sala de emergência. Seu falecimento súbito chocou a indústria, interrompendo uma carreira notável em seu auge. As contribuições de Caesar para as artes foram além do cinema. Nativo de Nova York, era um celebrado ator de teatro, particularmente conhecido por seu trabalho em produções teatrais das peças de August Wilson. Seu papel como Sargento Waters, em A Soldier's Story, foi transformador, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 1985.
Refletindo sobre sua ascensão inesperada à fama, Kaiser uma vez comentou: "É uma química maravilhosa que acontece 5 vezes na sua carreira. Se tiver sorte, que você e a parte e a peça funcionem." A morte de César ressaltou a perda de um artista profundamente talentoso e versátil, cuja arte ressoou nos palcos e nas telas. Seu legado vive através de suas atuações inesquecíveis e do impacto que deixou em ambos os meios. John Eric Hexum. John Eric Hexum, um promissor ator e modelo, perdeu tragicamente a vida em 18 de outubro de 1984, devido a um acidente fatal envolvendo uma arma cenográfica no set da série de televisão Cover Up. Nascido em 5 de novembro de 1957, em Englewood, Nova Jersey, Hexum ganhou reconhecimento por seus papéis na série de TV Voyagers no filme The Bear. No dia fatídico, durante uma pausa nas filmagens, Hexum ficou inquieto devido a atrasos. Tentando descontrair o ambiente, ele pegou um revólver Magnum 44 carregado com cartuchos de festim. Sem saber dos perigos apresentados por cartuchos de festim a curta distância, ele colocou a arma em sua têmpora direita e, em um jogo simulado de roleta russa, puxou o gatilho. Embora festins não tenham uma bala, eles ainda produzem uma força explosiva. A descarga causou uma explosão poderosa, fraturando o crânio de Hexum e propelindo fragmentos de osso em seu cérebro, levando a uma hemorragia grave. Ele foi imediatamente transportado para o Centro Médico de Beverly Hills, onde passou por 5 horas de cirurgia. Apesar dos esforços médicos, Hexum foi declarado com morte cerebral 6 dias depois. Em um último ato de generosidade, os órgãos de Hexum foram doados, beneficiando vários receptores. Seu coração foi transplantado para um homem de 36 anos, seus rins foram para um menino e uma mulher de meia idade, e suas córneas e tecido da pele ajudaram outros pacientes. A morte prematura de Hexum, aos 26 anos, destacou a necessidade crítica de protocolos de segurança rigorosos em cenários de filmes e televisão, especialmente no que diz respeito ao manuseio de armas de fogo, mesmo aquelas carregadas com balas de festim. Tommy Cooper. Tommy Cooper, o lendário comediante e mágico galês, era um mestre do humor pastelão e uma mistura única de comédia e magia que o tornou uma figura duradoura no entretenimento britânico. Conhecido por sua estatura imponente, Chappelle fez a apresentação de truques de mágica intencionalmente fracassados. Ele se tornou um nome conhecido na década de 1950 e 1960, aparecendo em numerosos programas de televisão e palcos em todo o mundo. Tragicamente, sua vida teve um fim chocante em 15 de abril de 1984, durante uma transmissão ao vivo pela televisão. Cooper estava se apresentando no Live from Her Majesty's, um popular programa de variedades, quando desabou no palco no meio do ato. A princípio, o público e a equipe acreditaram que sua queda fazia parte de sua rotina, pois seu humor frequentemente envolvia comédia física. No entanto, a realidade logo se tornou evidente quando ele não conseguiu se levantar. Apesar dos esforços imediatos para ajudá-lo nos bastidores, Cooper sofreu um ataque cardíaco fatal e faleceu. Sua morte ocorreu à vista de milhões de telespectadores que assistiam à transmissão ao vivo, marcando um momento sombrio na história da televisão. O falecimento prematuro de Tommy Cooper destacou a natureza imprevisível das atuações ao vivo. No entanto, seu legado como comediante perdura, com sua influência evidente em gerações de comediantes que o seguiram. Até hoje, ele é lembrado com carinho pela sua habilidade incomparável de trazer risadas ao público com seu charme e sabedoria únicos. Roy Kinnear. Roy Kinnear foi um querido ator de personagens cuja presença enriqueceu centenas de projetos no cinema, televisão e teatro. Conhecido por seu impecável timing cômico e charme genuíno, ele frequentemente roubava a cena, mesmo em papéis menores. Nascido em janeiro de 1934 em Wigan, Lancashire, Kinnear ganhou reconhecimento em produções como Os Três Mosqueteiros e sua sequência, Os Quatro Mosqueteiros, onde interpretou o leal Planchet. Apesar do seu imenso talento, Kinnear raramente teve papéis principais, tornando-se, em vez disso, um ator coadjuvante confiável e reconhecível. Em setembro de 1988, enquanto reprisava seu papel como Planchet em O Retorno dos Mosqueteiros, a tragédia aconteceu. Durante uma cena a cavalo em Toledo, na Espanha, Kinnear caiu do cavalo, sofrendo uma fratura na bacia. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas surgiram complicações, e ele sofreu um ataque cardíaco fatal no dia seguinte, em 20 de setembro de 1988. Ele tinha 54 anos. O incidente não só privou o mundo de um artista querido, mas também levantou sérias preocupações sobre a segurança no set. O filho de Roy, Rory Kinnear, um ator renomado conhecido por papéis em Black Mirror, Penny Dreadful e nos filmes de James Bond, falou sobre a morte prematura do pai,
e continua a defender condições mais seguras na indústria cinematográfica. O legado de Roy Kinnear vive por meio de seu trabalho e do impacto que teve na indústria. Art Shaw. Art Shaw, um renomado piloto acrobático e cinegrafista aéreo norte-americano, tragicamente perdeu a vida em 16 de setembro de 1985, durante a produção do filme Top Gun. Nascido em 24 de dezembro de 1931, em Milwaukee, Wisconsin, Shaw desenvolveu uma paixão pela aviação cedo na vida. Ele buscou esse interesse academicamente, obtendo um diploma em aeronáutica pela Universidade Estadual da Califórnia, em San José, e um mestrado pela Universidade Estadual da Califórnia, em Los Angeles. Shaw dedicou 18 anos ao ensino de aeronáutica no San Bernardino Valley College, eventualmente liderando o departamento antes de transitar para uma carreira em tempo integral como piloto de acrobacias. Ao longo de sua carreira, Shaw se apresentou nos Estados Unidos e internacionalmente, cativando o público com suas habilidades acrobáticas. Ele pilotou aeronaves de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk modificadas, conhecidas como Super Chipmunks, e apareceu em mais de 200 filmes, documentários e comerciais de televisão. Seus créditos em filmes incluem Os Eleitos, O Grande Golpe de Waldo Pepper e Trovão Azul. Durante as filmagens de Top Gun, Shaw estava executando uma manobra de giro plano invertido para capturar imagens aéreas. Ele comunicou pelo rádio que tinha um problema e não conseguia se recuperar do giro. Sua aeronave, um Pitts S-2 equipado com câmera, mergulhou no Oceano Pacífico perto de Carlsbad, Califórnia. Apesar dos extensos esforços de busca, nem o corpo de Shaw nem a aeronave foram recuperados. A causa exata do acidente permanece indeterminada. Em reconhecimento às suas contribuições e à sua morte prematura, Top Gun foi dedicado à memória de Art Shaw. Seu legado perdura através de seu impacto significativo na aviação e no cinema, inspirando futuras gerações de pilotos e cinegrafistas aéreos. Fonte Red vermelha. Fox, um lendário comediante e ator, era carinhosamente conhecido como o rei dos discos de festa por suas rotinas pioneiras de stand-up que quebraram barreiras nos anos 1950. Fox fez a transição dos clubes de comédia para a televisão, ganhando status icônico com seu papel como Fred Sanford na sitcom dos anos 1970, Sanford and Son. O show consolidou seu lugar na história do entretenimento, mostrando seu impecável timing cômico e personalidade maior que a vida. Em 1991, Fox fez um aclamado retorno à televisão com The Royal Family, uma série de comédia da CBS que o reuniu com a atriz Della Reese. No entanto, uma tragédia ocorreu durante um ensaio para o programa no estúdio da Paramount. Em 11 de outubro de 1991, Fox desmaiou de repente. Inicialmente interpretado por alguns como parte de suas travessuras cômicas, a gravidade da situação tornou-se clara quando os membros da equipe correram para ajudá-lo. Ele foi transportado para o Centro Médico Queen of Angels Hollywood Presbyterian, onde foi declarado morto devido a um ataque cardíaco maciço. Ele tinha 68 anos. A morte de Fox foi uma perda devastadora para o mundo do entretenimento. O presidente da CBS Entertainment, Jeff Sagansky, expressou o pesar da emissora, destacando o imenso talento e as contribuições de Fox. Conhecido por seu humor irreverente e sua capacidade de conectar-se com o público, Red Fox continua a ser uma figura querida, cuja influência continua a inspirar comediantes e atores. John Ritter. John Ritter. Ele era um ator amado, cuja energia inesgotável e tempo cômico natural o tornaram um nome familiar. Conhecido por seu papel icônico como Jack Tripper na popular sitcom Three's Company, Ritter tornou-se uma figura constante na televisão e no cinema ao longo dos anos 1970 e além. Sua habilidade de equilibrar humor pastelão com calor genuíno o tornou querido pelo público e lhe rendeu múltiplos prêmios, incluindo um Emmy e um Globo de Ouro. Em 2002, Ritter fez um retorno celebrado às sitcoms como a estrela de 8 regras simples para namorar minha filha adolescente. A série mostrou sua genialidade cômica e sua capacidade de se conectar com uma nova geração de espectadores. Tragicamente, este seria seu papel final. Em 11 de setembro de 2003, durante os ensaios para a segunda temporada do programa, Ritter subitamente adoeceu. Ele apresentou sintomas como dor intensa no peito, suor excessivo e vômito. Inicialmente acreditava-se que Ritter estava sofrendo um ataque cardíaco e foi levado às pressas para o hospital. No entanto, testes revelaram que ele tinha uma dissecção aórtica não diagnosticada, uma condição rara e muitas vezes fatal, onde a camada interna da aorta se rasga.
Apesar da intervenção médica de emergência, Ritter faleceu mais tarde naquela noite, aos 54 anos. Sua morte chocou os fãs no mundo do entretenimento, destacando a importância da detecção precoce e da conscientização sobre condições aórticas. O legado de Ritter continua através de suas apresentações atemporais e da fundação que sua família estabeleceu em seu nome para promover a conscientização sobre a saúde do coração. Brandon Lee. Brandon Lee, o filho da lenda das artes marciais. Bruce Lee era uma estrela em ascensão em Hollywood, cuja vida foi tragicamente interrompida durante as filmagens de The Crow. Em 31 de março de 1993, enquanto filmava uma cena crucial, Lee foi fatalmente ferido em um trágico acidente no set envolvendo uma arma cenográfica. O filme, uma fantasia sombria centrada na vingança, pretendia mostrar o crescente talento de atuação de Lee e cimentar seu legado como estrela de ação. Em vez disso, tornou-se um símbolo das falhas nos protocolos de segurança de Hollywood. O incidente ocorreu quando o personagem de Lee deveria ser baleado a queima-roupa. Um revólver usado na cena não havia sido preparado corretamente. Uma bala de festim tinha ficado presa no cano durante uma cena anterior, mas não foi removida antes que a bala de salva fosse carregada. Quando a arma foi disparada, o cartucho de festim propeliu o fragmento de bala preso no abdômen de Lee, causando ferimentos fatais. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas após 6 horas de cirurgia, Lee sucumbiu aos seus ferimentos aos 28 anos. A morte de Lee chocou a indústria cinematográfica, levando a uma revisão das medidas de segurança envolvendo armas de fogo no set. O filme O Corvo foi concluído usando uma combinação de dublês e CGI e se tornou um clássico cult dedicado à memória de Lee. Oliver Reed lembrou próximo o comerciante que comprou Maximus Decimus Meridius em Gladiador. Você sabia que ele morreu enquanto filmava o filme? Em 2 de maio de 1999, Reed sofreu um ataque cardíaco fatal enquanto fazia uma pausa das filmagens em Valletta, Malta. Na época, ele estava interpretando Próximo, um personagem-chave no filme, marcando seu retorno a um papel de destaque após anos longe dos holofotes de Hollywood. Reed, notório por seu estilo de vida selvagem e inclinação para beber muito, passou o dia em um pub local, onde, segundo relatos, desafiou um grupo de marinheiros para uma competição de bebida. Conforme o escritor David Franzoni relembrou, Reed consumiu uma quantidade extraordinária de álcool, incluindo pints de cerveja, doses de rum e uísque. Durante a celebração, ele desmaiou e, apesar dos esforços para salvá-lo, foi declarado morto a caminho do hospital. Ele tinha 61 anos. Sua morte súbita apresentou desafios significativos para a produção de Gladiator. Com algumas cenas incompletas, os cineastas usaram CGI e um dublê de corpo para recriar o personagem de Reed, garantindo que seu papel fundamental permanecesse intacto. Sua atuação em Gladiador recebeu aclamação da crítica, e o filme acabou ganhando o Oscar de melhor filme. A morte prematura de Oliver Reed destacou sua persona maior que a vida, tanto como ator quanto como um homem que viveu sem pedir desculpas. Seu trabalho em Gladiador é um testamento de seu imenso talento e continua sendo uma despedida adequada para uma carreira memorável. John Candy, um dos atores de comédia mais adorados das décadas de 1980 e 1990, era conhecido por sua presença calorosa e marcante, tanto dentro quanto fora das telas. Um membro-chave do SCTV e destaque em filmes como Planes, Trains and Automobiles, Uncle Buck e Cool Runnings. A carreira de Candy foi marcada por uma série de sucessos críticos e comerciais que o tornaram um favorito de Hollywood. Apesar de seu imenso talento e natureza afável, Candy enfrentou desafios significativos de saúde ao longo de sua vida. Seu peso, combinado com um histórico de fumo, uso de drogas e consumo excessivo de álcool, afetou sua saúde. Tragicamente, sua carreira terminou durante a produção de Wagons East, uma comédia de faroeste que se tornaria seu último filme. Em 4 de março de 1994, enquanto filmava no local em Durango, México, Candy terminou suas cenas do dia e se retirou para o seu trailer. Naquela noite, ele ligou para seus filhos, falou com eles carinhosamente e depois foi dormir. Durante a noite, sofreu um ataque cardíaco fatal enquanto dormia. Ele tinha apenas 43 anos de idade. A morte de Candy deixou Hollywood e fãs ao redor do mundo de luto pela perda de uma lenda da comédia. Embora Wagons East tenha sido criticado, seu legado duradouro é definido pela alegria e risos que ele trouxe ao público, consolidando seu lugar como um dos grandes da história do cinema. Heath Ledger, um dos atores mais talentosos e promissores de sua geração, faleceu tragicamente em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos de idade. Embora não estivesse no set, sua morte ocorreu durante as filmagens de O Imaginário do Dr. Parnassus, um filme fantasioso dirigido por Terry Gilliam.
A morte repentina de Ledger chocou o mundo e lançou uma sombra sobre a produção. Ledger foi encontrado sem resposta em seu apartamento na cidade de Nova York, devido a uma overdose acidental de medicamentos prescritos, incluindo analgésicos, remédios para ansiedade e pílulas para dormir. Na época, ele estava equilibrando as pressões de sua carreira, paternidade e o desgaste físico e emocional de seu papel intenso como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Dedicação ao seu ofício lhe rendeu aclamação, mas também o deixou exausto, o que alguns acreditam ter contribuído para seu trágico fim. Após sua morte, a produção de O Imaginário do Dr. Parnassus enfrentou incertezas. Para homenagear Ledger e concluir o filme, Gilliam reimaginou a história, recrutando os atores Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell para retratar diferentes aspectos do personagem de Ledger em sequências oníricas. A adaptação permitiu que o filme prestasse tributo à memória de Ledger, enquanto preservava seu trabalho original. A morte de Ledger marcou a perda de um ator fenomenal cujas atuações em filmes como Brokeback Mountain, O Cavaleiro das Trevas e 10 Coisas que Eu Odeio em Você permanecem icônicas. Seu prêmio póstumo do Oscar por O Cavaleiro das Trevas consolidou seu legado como um dos artistas mais talentosos de seu tempo. Ray Liotta, celebrado por sua performance icônica como Henry Hill em Os Bons Companheiros e uma série de outros papéis memoráveis, Ray Liotta foi um ator prolífico que se manteve ativo ao longo de sua carreira. Conhecido por sua intensa presença em cena, Liotta teve uma filmografia impressionante que incluía dramas criminais, thrillers e comédias. Em maio de 2022, ele estava filmando Dangerous Waters, um thriller de ação rodado na República Dominicana, quando a tragédia aconteceu. Liotta, que estava interpretando um personagem referido como o Capitão, tinha terminado de filmar pelo dia e retornado ao seu quarto de hotel. Ele faleceu durante o sono, com a autópsia confirmando posteriormente as causas da morte, como falência respiratória, edema pulmonar, líquido nos pulmões e insuficiência cardíaca. Ele tinha 67 anos. Seu falecimento repentino deixou fãs e colegas em choque, pois Liotta não havia mostrado sinais públicos de doença grave antes de sua morte. Apesar de seu falecimento prematuro, Dangerous Waters foi concluído, com Liotta desempenhando um papel significativo no filme. Na época de sua morte, Liotta também tinha 2 filmes adicionais em pós-produção, garantindo que seu talento continuasse a brilhar na tela mesmo após sua partida. A carreira de Liotta foi marcada pela versatilidade e dedicação, com papéis que variavam do intenso ao cômico. Sua morte inesperada marcou a perda de um grande nome do cinema, deixando um legado de atuações poderosas que continuarão a inspirar e entreter o público por gerações. Philip Seymour Hoffman. Considerado como um dos atores mais extraordinários de sua geração, Philip Seymour deixou uma marca indelével no cinema, com suas performances profundas em filmes como Capote, The Master e Doubt. Conhecido por sua habilidade de incorporar personagens complexos e profundamente humanos, a carreira de Hoffman abrangeu filmes independentes, blockbusters e teatro, onde seu imenso talento foi igualmente celebrado. No momento de sua morte prematura, Hoffman estava se aventurando no território dos blockbusters convencionais, interpretando Plutarch Heavensby na série Jogos Vorazes. Ele havia completado a maioria de suas cenas para ambas as partes de A Esperança, o final em 2 partes da saga distópica. No entanto, com apenas uma semana de filmagens restantes para A Esperança, parte 2, a tragédia aconteceu. Em 2 de fevereiro de 2014, Hoffman foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, aos 46 anos de idade. A causa oficial da morte foi intoxicação aguda por mistura de drogas, com heroína, cocaína, benzodiazepinas e anfetaminas detectadas em seu sistema. Sua morte chocou tanto a indústria cinematográfica quanto os fãs, já que Hoffman havia sido franco sobre suas lutas contra o vício no passado. Mas os homens Ele têm acreditava estado que em tinha um uma... caminho para a recuperação. Os cineastas adaptaram as cenas restantes em A Esperança, parte 2, para acomodar a ausência de Hoffman, garantindo que sua interpretação permanecesse integral à história. Seu falecimento não apenas destacou o impacto devastador do vício, mas também marcou a perda de um dos atores mais talentosos de sua era, cujo legado continua a inspirar e fascinar o público em todo o mundo. Enquanto assiste ao vídeo deles, você pode entender que filmar não é fácil, e a morte está seguindo você em todos os lugares. Você tem que ir quando tem que ir, não importa onde você esteja e o que esteja fazendo. Então, recomendamos que continue rezando e fazendo boas ações, pois não sabemos quando vamos deixar este mundo.